Bom dia, hoje vamos começar mais uma viagem aqui pela história de Fortaleza. E no próximo dia 13 de abril, Fortaleza completa 293 anos, né? 13 de abril de 1726 é a data oficial de fundação da cidade. Mas vamos ver se realmente essa é a data mais correta ou se Fortaleza só tem 293 anos mesmo, né? Então vamos lá, vamos ver hoje várias coisas interessantes aqui da história de Fortaleza. Afinal, quantos anos tem Fortaleza? Essa parte aqui da Avenida Beira-Mar está em obras, né? Estão requalificando. Nós estamos indo ali para um ponto bem interessante. Eram 3 as caravelas que chegaram da além-mar e a terra chamou. A nossa primeira parada nessa viagem pela história será aqui, ó, na Enseada do Mucuripe. Por quê? Então vamos começar, como se diz, desde o começo. Quando o Império Romano do Oriente caiu para os turcos otomanos em 1453, a rota que tinha de especiarias entre a Índia e a Europa foi subitamente cortada, né? Então as especiarias cravo, canela, aquelas coisas todas que vinham da Índia e que passavam necessariamente por Constantinopla e depois chegavam em Veneza e de Veneza ia para toda a Europa, essa rota foi cortada. Então os portugueses e os espanhóis, principalmente os portugueses, que já eram um reino que já tinha sido unificado desde o século XII, XIII, e que tinha já a vocação para a navegação, já que ficava na ponta da Península Ibérica, lá já às portas do Oceano Atlântico, esses portugueses começaram a tentar navegar no Oceano Atlântico. Eles já tinham alguma experiência, tinham uma escola chamada Escola de Sagres, que não era assim uma escola física, mas mais uma ideia. E eles desenvolveram alguns instrumentos, alguns tipos de velas para as caravelas e alguns instrumentos como um astrolábio para ver as estrelas que conseguiam navegar no Oceano Atlântico. Então, esses portugueses começaram a desbravar, primeiro ali para a região do norte da África, depois até mais ou menos onde hoje é a cidade do Cabo, na África do Sul, e depois passaram com o Vasco da Gama e foram até as Índias. Com isso, eles conseguiam navegar no hemisfério sul, porque os europeus, a maioria deles, principalmente até os espanhóis, eles só conseguiam navegar naquela época no hemisfério norte, porque tinha estrela polar e eles conseguiam se orientar por essa estrela polar. Aqui no hemisfério sul não há estrela polar no céu, né? A gente tem o Cruzeiro do Sul. Então os navegadores eles tiveram que se adaptar, fazer essas adaptações e fazer esses estudos das estrelas para poder se localizar nesse hemisfério. E aqui era interessante, no hemisfério sul, por conta da orientação dos ventos, se você for seguindo a costa da África, é muito difícil você conseguir atravessar. Por quê? Porque no Golfo da África, ali no Golfo de Guiné, as correntes dos ventos são ao contrário, são, em vez de ser do mar para a terra, são da terra para o mar. Então eles tinham que fazer uma volta no Atlântico, eles chamavam de volta no Atlântico. E essa volta do Atlântico fazia com que os navios se aproximassem bastante da costa sul-americana, principalmente aqui a costa do Nordeste do Brasil. Então, sabendo disso, sabendo que havia alguma evidência de terra nessa região aqui, os portugueses e espanhóis se reuniram e com uma bênção papal, com uma bula papal, eles dividiram essas terras que seriam porventura descobertas num tratado que chamou Tratado de Tordesilhas, porque foi assinado numa cidade espanhola que chama Tordesilhas, ou seja, cada terra a 300 léguas marítimas na época do arquipélago dos Açores, o que fosse a leste daquilo ali, daquela linha imaginária, seria de Portugal. O que fosse a oeste seria da Espanha. Foi contestado depois, até pelo rei da França, que disse a célebre frase: eu queria ver o testamento de Adão para ver se Deus realmente tinha dividido o novo mundo entre portugueses e espanhóis. Pois bem, em 1492, sai da Espanha Cristóvão Colombo, também com essa ideia de chegar às Índias para trazer as especiarias, já que Portugal tinha feito a primeira rota, né, com o Vasco da Gama. E Cristóvão Colombo chega na América, na região ali mais ou menos da República Dominicana, hoje, beleza.
Os portugueses também já tinham ideias de vir aqui para a América, para tomar posse desse território, né? Mas em 1500 saiu a primeira expedição espanhola com destino ao hemisfério sul. Então saiu do Porto de Palos, da Espanha, um navegador espanhol que chamava Vicente Yanes Pinzón. E esse navegador espanhol veio para baixo da linha do Equador. Quando ele passou da linha do Equador, né, para baixo da linha do Equador, aqui no hemisfério sul, ele começou a ficar um pouco desorientado, porque não havia mais a estrela polar para ele se orientar, e os espanhóis não tinham muito essa noção da estrela polar e dessa navegação, não sabiam muito. Então, em mais ou menos janeiro ou fevereiro de 1500, esse navegador aportou aqui, nessa região, que ele batizou de Bahia Hermosa, né, Bahia Bonita, e ali o cabo de Santa Maria de la Consolación, que hoje é a ponta do Mucuripe. Há uma divergência, até por conta do próprio Vicente Pinzón, que depois viria novamente à América do Sul em 1504, isso a gente está falando de 1500, e que ele teria ido, na verdade, no Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. Mas aí é um episódio para uma outra história, nós vamos contar também essa história. Mas Vicente Pinzón chegou aqui em Fortaleza em 1500, antes mesmo de Cabral chegar a Porto Seguro, na Bahia, né? E na verdade chegou nessa região. Então foi a primeira vez que um navegador espanhol, ou um navegador europeu, ou um europeu chegou nessas terras aqui, que hoje fazem parte de Fortaleza. Então ele chegou ali na ponta do Mucuripe, né? Chamou isso aqui de Bahia Hermosa e depois rumou noroeste, passou pelo Rio Curu. No Rio Curu teve uma batalha ferrenha com alguns índios, houve morte de ambos os lados. Foi a primeira pessoa quem identificou o delta do rio Parnaíba e a primeira pessoa também quem identificou o rio Amazonas, que ele chamou na época de Grande Mar de Água Doce, né, que era o rio Amazonas. Depois ele rumou para o Caribe e foi importante também na descoberta de várias regiões ali do Caribe, hoje Costa Rica, algumas ilhas do Caribe também. Então Vicente Pinzón foi o primeiro europeu que chegou nessa região aqui de Fortaleza em 1500, mais ou menos janeiro, fevereiro ou março de 1500, antes de Cabral. E por isso essa região aqui do Mucuripe, esse bairro perto aqui do Mucuripe, é chamado de bairro Vicente Pinzón, aqui em Fortaleza. Então é isso, essa primeira parte. As velas do Mucuripe vão sair para pescar. Vou mandar as minhas mágoas nas águas fundas do mar. E aqui, ó, vocês podem ver aqui atrás, ó, até hoje também uma colônia de pescadores, e o pessoal vem cedo para ver os peixes que são trazidos do mar por esses nobres pescadores aqui da região de Fortaleza. Mucuripe vão sair para pescar. Vou mandar as minhas. Mucuripe, os pescadores cearenses entregam-se à faina diária. Esse labor começa tão logo surge o dia e vai até as últimas horas da tarde. As jangadas saem e voltam, trazendo o pescado que dá o pão de cada dia aos pescadores e que Calça nova de riscado, paletó de linho branco, que até o mês passado lá no campo ainda era flor. Sob o meu chapéu quebrado, sorriso ingênuo e franco de rapaz novo encantado com 20 anos de amor. Aquela estrela é dela, vida, vento, vela, leva-me daqui. Aqui atrás, ó, aqui tem o Morro de Santa Terezinha e o bairro do Vicente Pinzón, né, aqui na região do Mucuripe, a primeira região em que um europeu chegou nessas terras aqui, que hoje fazem parte de Fortaleza.